Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Estamos animados? Todo mundo animado aí? Bom dia, Késia. Estamos animados. Hoje vamos dar início aos livros históricos, começar a história de Josué, conquista da terra de Canaã, terra prometida. E hoje nós já temos novas histórias para esse povo. Vocês estão ouvindo aí um barulho diferente, né, gente? Eu estou na chácara. O barulho dos pássaros, do galo cantando. E vamos que vamos. Bom dia, Elisângela. Seja muito bem-vinda. Vamos hoje começar um novo capítulo dessa história. Eu gosto muito do livro de Josué, um livro de conquista, um livro de realizações, um livro que Deus faz novos milagres. Bom dia, Ângela. Então vamos orar para a gente começar. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome, porque tu és bom, porque tu és santo, porque o Senhor tem estado conosco todo esse tempo, todos os dias. Pai, nos direciona, nos fortaleça, traga o entendimento para que nós possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Fica conosco nesse dia, nos dá um dia de paz, de bênção e obrigada por tudo. Amém. Nós temos convidados especiais que são os galos que estão cantando. Então hoje tem trilha sonora de pássaros e galos. E eu amo isso. Amo mesmo. Espero que vocês não se importem. Josué Caleb. É isso aí, Kézia. Agora você entende porque eu gosto tanto do Caleb. Então vamos lá. Nós já vimos que Moisés está no finalzinho da vida dele, está ali reforçando as leis e trazendo o povo a ter essa consciência da obediência ao Senhor, de continuar ali perseverante, ainda que lhes sejam apresentados vários deuses que eles não deem atenção, que eles destruam tudo, que eles eliminem, para que eles não passem por todos o sofrimento que já está previsto. Nós sabemos que isso vai acontecer, mas Moisés está fazendo a parte dele. E ele continua falando, ele falou sobre as bênçãos de quem obedece, a maldição de quem desobedece, e agora ele vai falar sobre a misericórdia do Senhor para aqueles com quem se arrependem. Lembra que ele fala, vocês vão ser levados ao cativeiro, mas se vocês se arrependerem e buscar o Senhor de todo o coração, ele estará lá presente para ouvi-los. E ele começa falando, capítulo 30, versículo 1. E será que sobrevindo todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde lançar o Senhor teu Deus. Então não importa onde você esteja, qual a nação que vai levar você cativo, vai lá e te convertes ao Senhor e o teu Deus, e se deres ouvido a voz, conforme tudo que eu tenho ordenado hoje, tu e teus filhos, com todo o seu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do seu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-se dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que todos os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e as possuirá, e te fará bem, e te multiplicará mais do que teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o seu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus, como todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas.
E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os seus aborrecedores que te perseguiram. Converte-as, pois darás ouvido à voz do Senhor, fará todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te dará abundância em todas as tuas mãos, no fruto do teu ventre, e todos os teus animais, e no fruto da sua terra, para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais, quando deres ouvidos à voz do Senhor, guardando seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor, teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma. E ele vai reforçando, né? Então, o segredo é converter e voltar o coração a Deus e o arrependimento. Porque ele fala assim, a lei do Senhor é bem patente, porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. No versículo 14 ele fala, porque esta palavra está muito perto de ti e da tua boca e no teu coração para a fazeres. Então, acontece a mesma coisa conosco hoje. A palavra do Senhor está aqui muito perto de nós, está bem acessível, a graça nos foi alcançada. Então, obedecer a palavra do Senhor é sempre bênção. Não tem outra saída. Vês aqui hoje que tenho proposto a vida e o bem e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje, me ames ao Senhor, que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos. 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a sua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido a voz a ele, se achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos seus pais. Então, ele está falando todo o conselho aqui. Ele fala, hoje eu tenho o céu por testemunha, que eu fiz minha parte, que foi ensinar vocês. Muito bom. Moisés nomeia agora, ele oficializa Josué como sucessor. Depois, foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel, e que lhe disse, da idade de 120 anos sou eu hoje, pois não poderei mais sair ao entrar. Além disso, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, e dele destruirá todas as nações diante de ti, para que a possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor, que lembra que Deus falou para ele treinar Josué, que Josué seria o sucessor dele. E o Senhor lhe farás como fez a Seom, a quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante dele, porque o Senhor vosso Deus é aquele que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. E aí ele fala assim, gente, não desanimem. Não é porque eu não estou lá que as coisas não vão acontecer. O Senhor estará convosco e vai na frente de vocês, assim como foi comigo. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhe dar, e tudo lhes fará herdar. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Já imaginou a situação de Josué? Ele viu a luta que foi, né? Ele tá desde o início, ele saiu do Egito. Foi testemunho de todos os acontecimentos. Ele fala, esse povo dá trabalho. Meu Deus, e o que eu vou fazer? E agora, que é a hora realmente de conquistar essa terra, como que será isso? E a lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. E Moisés escreveu esta lei
e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto, e todos os anciãos de Israel. E lhes deu ordem a Moisés, dizendo: o fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão e nas festas dos tabernáculos, e quando todo Israel vier a comparecer perante ti, o Senhor, o teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos, e todos os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que os seus filhos, que não souberem, ouçam e aprendam ao temer o Senhor vosso Deus, e todos os dias que viverdes sobre a terra, e ides passando o Jordão para possuir. Então ele pede para que cada 7 anos, que eles se juntem, toda a congregação, e leiam essa lei e ensinem essa nova geração. Deus dá a Josué o encargo do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama a Josué e ponde-vos na tenda da congregação para que lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na terra da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda da coluna de fogo, e a coluna de nuvem estava na porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vais, e me deixará e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Deus já está avisando ali que o pessoal vai se corromper. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desamparo-ei e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. Tantos os males e as angústias os alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, por não estar o meu Deus no meio de mim? Então, se Deus não está mais conosco, será que foi por isso? Mas lembramos que vão ser eles que vão se afastar. Então esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, porque haver se tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque eu os meterei na terra que jurei aos seus pais, a qual mana leite e mel, e comerão, e se fartarão, e se engordarão. Então se tornarão outros deuses, e os servirão, e me irritarão, e anularão o meu concerto. Gente, olha a aliança que Deus tinha com Israel. Olha o perdão que Deus tinha dado a eles. E será que quando os alcançarem muitos males e angústias, então esse cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca da sua semente, porquanto conheça a sua imaginação o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que tenho jurado. Assim, escreveu este cântico, Moisés escreveu esse cântico naquele dia e ensinou aos filhos de Israel. E ordenou Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te, anima-te, porque tu meterás o filho de Israel na terra em que lhe jureis, e serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever essas palavras, as palavras desta lei num livro, até todos a acabar, Deus deu ordem a Moisés e aos levitas que levavam a arca do concerto, dizendo: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca do concerto, vosso Deus, para que esteja ali por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes foste contra o Senhor, e quanto mais por minha morte, ajuntai perante mim todos os anciãos da vossa tribo, e vossos oficiais, e vossos ouvidos, e falei estas palavras contra eles por testemunha: tomareis os céus e a terra, porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para que provocar a ira
com obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel até se acabá-lo. E aí nós vamos ver agora o cântico que Israel escreveu. Olha que o pessoal vai ter que se lembrar no decorrer do cativeiro. Inclinai os vossos ouvidos aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e sobre as gotas de água sobre relva, porque apregoarei o nome do Senhor, daí a grandeza do nosso Deus. Dai a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos e juízos são. Deus é verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele os filhos de... Corromperam-se contra ele, seus filhos eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Moisés está prevendo o sofrimento do povo, né? Para eles lembrarem desse cântico. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Tipo, foi assim que vocês recompensaram tudo que Deus fez para você? Não é Ele o teu Pai que te adquiriu e te fez te estabelecer? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta o seu pai e ele lhe informará os seus anciãos, e eles lhe dirão, o dirão. Quando o Altíssimo distribuía heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão, um dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-os ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina dos teus olhos. Como a águia desperta no seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva-os sobre as suas asas. Assim, só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. E ele o fez cavalgar. Estamos no capítulo 32, versículo 13. E ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha, e o azeite da dura pedreira, manteiga de vaca, o leite do rebanho, com a gordura e os cordeiros dos carneiros, com que pastam em Bazã, e dos bodes, com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se Jerusalém, deu coices, engordastes e engrossastes de gordura, que cobriste e deixou a Deus, que o fez e o desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, a deuses que não os conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esquece-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, provocado a ira dos filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos de quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo e que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira, porquanto eu os provocarei a zelos, como os que não são povo, como nação louca, o despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno. Meu Deus. E consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga,
e entre eles enviarei dentes de feras, com ardentes peçonhas, serpentes de pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de mama, como ao homem de câncer. Gente, Deus ia permitir coisas horríveis aqui. Meu Deus, eu leio, eu fico, vou falar preocupada, mas assim, a gente tem visto isso hoje, né? Deus permitindo Israel sofrer consequências, né? Eles falaram, quando crucificaram Jesus, que vem então o sangue desse justo venha sobre nós e sobre os filhos e os filhos dos nossos filhos. E nós temos visto esse relato acontecendo até os dias atuais. Mas vamos lá. Eu disse que por todos os cantos, versículo 26, eu disse por todos os cantos os espalharia, faria cessar sua memória entre os homens. Se eu não receara a ira do inimigo para com seus adversários e não os estranhe e para que não diga, a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Tomara que eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000 e a sua rocha não vendera e o Senhor não os entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente, venenos de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está nisso encerrado comigo, selado os meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar ao seu pé. Porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder lhe foi e não há fechado nem desamparo. Então dirá, onde estão os deuses, a rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu o sou, e sem mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e saro, e ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. E se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juiz a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá a carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, e disse-lhes, aplicai ao vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. E é muito forte, né, gente? Vocês viram aqui que Deus fala assim, que eles não deveriam, e ele descreve todo esse povo com que eles vão agora, com que eles poderão se perverter. Na verdade, Deus tá falando que de toda forma eles vão fazer isso, mas aí ele os desperta para que eles vigiem, para que eles se atentem, e quando isso acontecer, que eles lembrem de tudo isso, lembrem desse cântico. Esse cântico ele vai ser ensinado ao povo, para chamar o povo ao arrependimento.
Porque desta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a quem passando o Jordão ides para possuí-la. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte Abarim, ao monte Nebo, de quem esta terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte, ao qual subirás, e recolherás-te ao teu povo com Arão, teu irmão. Morreu no monte de Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Vamos falar agora sobre a majestade de Deus. Esta, porém, é a bênção que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Então, Moisés dá essa instrução, fala sobre esse cântico, e Deus fala: então você vai subir no monte, onde o Monte Nebo, lembra que é o monte que fala da promessa realizada, e você vai se juntar aos seus passados, né? E antes disso, Moisés vai abençoar cada tribo. Ele vai mostrar ali a majestade do Senhor, abençoando cada tribo de Israel. Lembra que Jacó abençoou cada filho? Então, Moisés vai repetir essa bênção aqui. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte para que veio em 10 milhares de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os teus santos estão na sua mão, postos serão no meio entre os teus pés, cada um receberá tuas palavras. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó, e o Senhor foi rei em Jerusalém, quando se congregaram os cabeças do povo da tribo de Israel. E ele inicia as bênçãos. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. E a Judá, ouve ao Senhor a voz de Judá, e introduze-o no seu povo, as suas mãos lhe bastem, e tu lhe seja uma ajuda contra os seus inimigos. E a tribo de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o seu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste na água de Meribá. Aquele que disse ao seu pai e sua mãe: nunca ouvi, então, e não conheceu os teus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois guarda a tua palavra e observaram o seu conserto, ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel, levaram incenso ao seu nariz e holocausto sobre o altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e abra das tuas mãos que te agrade. Fere os lombos dos que se levantarem contra eles e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. A tribo de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita, que é a Manassés e Efraim, tá? Bendita do Senhor seja a tua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com orvalho e com o que há no abismo e jaz debaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com a mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente dessa terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. A bênção venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça de quem foi separado de seus irmãos. Ele dá o melhor dessa terra, dessa bênção do melhor dessa terra. Pois estes são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. A tribo de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Ele chamará os povos do monte. Ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia.
e a de Gade disse: Bendito aquele que faz dilatar a Gade, que habita com a leoa e despedaça o alto da cabeça. E se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio a ver com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízes para com Israel. E a tribo de Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. A de Naphtali disse: Farta-te, ó Naphtali, das benevolências, e enche-se da bênção do Senhor, e possua o ocidente e o meio-dia. E de Asser disse: Bendito seja Asser com seus filhos, agrade os seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé. O ferro e o metal será do seu calçado, e a tua força será com os teus dias. Não há outro, ó Jerusalém, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a tua alteza sobe sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo diante de ti e te diga: destrói-o. Israel, pois, habitará só e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto, e os teus céus gorjetarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel, que é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. Moisés abençoa cada uma das tribos aqui e ele profere palavras de bênção sobre eles. Capítulo 34, quando Moisés sobe ao Monte Nebo e vê a terra prometida e morre. Então subiu Moisés nas campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e ao sul, e a capina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar, e disse o Senhor: Esta é a terra que te jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostro-te para a veres com os teus olhos, mas para lá não passareis. Então, assim, Moisés aqui um senhorzinho, mas a gente percebe aqui que ele conseguia ver de longe. Então, Moisés não tinha problema de vista, porque ele conseguia enxergar toda a terra, né? Deixa esse legado aqui para Josué e mostra o grande líder que ele é na história. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. O próprio Deus enterra Moisés. Por quê? Porque imagina, o povo, até hoje o povo tem Moisés como o grande líder de Israel. Então, para esse povo se perverter e começar ali a adorar Moisés, enfim. Então, o próprio Deus esconde ali Moisés. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram. Tá vendo? Moisés nunca teve problema de vista. Seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram com o que o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Nem semelhantemente em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, em todo o espanto
grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. E aqui se encerra o grande ciclo. E a Bíblia está relatando aqui que nunca mais houve na história de Israel tão grandes sinais, quantas maravilhas, nenhum líder e nada semelhante ao que aconteceu no tempo de Moisés. Que honra, né? Grande homem de Deus. E agora nós vamos iniciar o livro de Josué. O rapaz escolhido para dar continuidade a essa conquista. E agora é a hora do vamos ver. Josué precisa ser forte e corajoso, né, gente? E esse livro, ele tem muito... O tema principal do livro de Josué é a fidelidade de Deus. É Deus ali sendo fiel e cumprindo todas essas promessas que nós lemos aqui durante todos esses outros 4 livros. Deus cumprindo essas promessas e sendo com Josué na peleja. Então, vamos lá. Passou-se os 30 dias... Eles sofreram a morte de Moisés, encerra-se o luto. E agora Deus anima Josué a permanecer, a continuar. E sucedeu, capítulo 1 de Josué. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois. Agora passa esse Jordão, tu e o seu povo, a terra que lhe dou aos filhos de Israel. Todo lugar que piser a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como disse a Moisés. E desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande mar, para que o poente do sol será vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar essa terra que jurei aos seus pais, que lhes daria. Tão somente esforça e tem bom ânimo, para teres cuidados de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte a tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Uau, gente. Pensa. Moisés, ele entende que apesar da perda, apesar da dor, ele tem que prosseguir. Quantas vezes nós ficamos perdidos na nossa dor? Então, Deus ali é firme com ele e fala: olha, não sou eu que tô mandando. Você não deve apartar os seus pensamentos, né, dessa lei. Então, assim, para você conquistar, gente, você tem que conhecer a palavra, porque a base é a palavra. A base de você permanecer é a palavra. Para você se manter firme diante das adversidades, a base é a palavra do Senhor. Deus deixa isso muito claro aqui para Josué e para nós. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão. Pensa na fé do homem. Se prepara para o novo, meu povo. Se prepara para o novo, que nós vamos atravessar o Jordão. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas, meio da tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos das palavras que vos mandou Moisés, o servo do Senhor. O Senhor vosso Deus vos dará descanso e a vós essa terra. Vós mulheres, vossos meninos, fiquem na terra. Aí ele começa aqui. Vocês lembram que falaram que vocês iam lutar comigo? Vocês iam ficar aqui antes da gente passar o Jordão, mas vocês iam guerrear comigo. Então ele está lembrando isso. Então eles responderam a Josué, versículo 16: tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos envieres, tá? Vamos cumprir
o combinado. E como tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as suas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo. Olha eles aqui falando, Josué, foca aí no que o Senhor disse, que nós estaremos com você. E quem não tiver, morre. E aí Josué envia 2 espias a Jericó. E Josué envia 2 homens de Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram alguns homens, filhos de Israel, para espiar a terra. Gente, eles foram no prostíbulo, por quê? Ali eles conseguiriam bastante informação, só que eles falaram demais. E no que eles falam demais, né, os novatos aqui, essa história chegou ao rei de Jericó. E aí, pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo, a Raabe era a dona do prostíbulo, tira fora os homens que vierem e entraram na sua casa, porque vieram espiar por toda a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e escondeu e disse, é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde era. Ela esconde eles e fala, olha, eu veio esses povo aqui, mas eu não fazia ideia de onde eram esses homens. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram. Ide após eles depressa, porque vós alcançareis. Estratégia. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as calhas no linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos vales, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu sobre eles sobre o telhado, e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, e quando saís do Egito, e que fizeste aos reis dos amorreus, e Sion e Og, que estavam além do Jordão, e quais destruístes. E ela está aqui. Deus está aqui mostrando que ele usa o improvável, né, gente? Que Raabe, ela tinha as habilidades dela. Ela era uma mulher esperta. Então, mas qual que era a probabilidade que prostituição era um dos pecados, assim, das penas mais graves que havia, e Deus usa justamente uma mulher assim para ajudar o povo de Israel. Então, ela faz um trato com eles. Ela é esperta e fala assim, olha, a gente conhece a fama de vocês já derrotaram os reis, que Deus abriu o mar, o Deus de vocês abriu o mar e vocês passaram. Então, olha a proposta dela. Ela fala assim, ó, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Ela reconhece a grandeza aqui de Deus. Agora, pois, jurai-me e vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo. Aí ela faz um combinado. Protegi vocês, agora eu vou precisar da proteção de vocês, porque ela sabe que quando eles entrarem, eles serão totalmente destruídos. E que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e que livrareis as vossas vidas de morte. Então aqueles homens responderam, a vossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Fala, tá bom, se você manter aí, continuar nos ajudando, né? Ela, então, o fez a descer por uma corda e pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro.
E lhe disse: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem e os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E assim disseram aqueles homens: Desobrigados seremos desse seu juramento que nos fizeste jurar, se vindo até nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlata a janela onde fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e a tua mãe, e os teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da sua casa, se o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que tiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se neles puser a mão. Também, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do seu juramento que nos fizesse jurar. Então, eles fazem o combinado, fala, você identifica a sua casa com esse cordão escarlata, é um cordão vermelho, né, o que nos lembra, o pano vermelho era um sinal da remissão, né? Então, eles combinam com elas. Qualquer pessoa que estiver dentro da sua casa, a gente não vai fazer nada. Se a gente fizer alguma coisa, o sangue dele será sobre nós. Mas se você descumprir, também nós estamos desobrigados dessa obrigação. E aí eles voltam e contam tudo para Josué, e Josué fala, e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra em nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Agora estão confiantes. A passagem pelo Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, e eles, todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes da passagem. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, que os príncipes passavam pelo meio do arraial, e ordenavam ao povo, dizendo: quando vir a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e o que os sacerdotes levitas a levam, também o vosso Deus deve seguir. Então, fala, quando vocês virem que os sacerdotes estão levantando, saindo com a arca, vocês também devem se levantar. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E quando Josué falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Olha que palavra maravilhosa que Deus está dizendo aqui para Josué. E aí eles levantam e vão. E aí Deus continua falando. 11, ele vai dando a instrução: eis que a arca do concerto do Senhor, toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo de um homem, porque há de acontecer que assim, esse é o versículo 13, capítulo 3, que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, e se separarão as águas do Jordão e as águas que de cima descem, e pararão um montão. Então, era um rio agora, o rio, e ele fala assim que os profetas, os levitas colocarem os pés, a água vai parar, vai criar um muro, assim como Deus fez com o Mar Vermelho. E quando todos que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés do sacerdote que levavam a arca se molharam na bordas das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da cega. É porque na primavera o rio ele tinha mais água, ele era, a gente fala assim, da cheia, né? Aqui a gente entenderia dessa forma, como a cheia. Então, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão, muito longe da cidade de Adã, que está à banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo, e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Olha essa geração vivendo o mesmo milagre que a geração passada viveu
no Mar Vermelho. Esse é um grande sinal que Deus está com Josué. Isso reforça eles acreditarem e obedecerem a Josué. E a Deus também, né? Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então, eles permaneceram ali no meio do rio, segurando a arca, e passa-se todo Israel pelo Jordão. É um bom tempo, né, gente? Que era muita gente. Nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: toma do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tomai daqui do teu meio do Jordão, do lugar do assento dos pés do sacerdote, 12 pedras, e levai-as convosco à outra banda, e depositai-las no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel de cada tribo um homem, e disse-lhe: passai diante da arca do Senhor vosso Deus no meio do Jordão, e levante cada uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e que quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separando-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e os depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde o assento dos pés do sacerdote que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca do meio Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor disse a Josué, dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se, e o povo passou. Olha que lindo, eles fizeram um memorial no meio do Jordão, por esse grande feito, para que esse povo sempre lembrasse, e fizeram o outro memorial. Lembra que dos marcos que eles faziam com pedras, marcavam? Então, eles estavam marcando este momento, este lugar. Então, sempre que Deus nos concedeu uma bênção, é importante que a gente faça um memorial. Hoje a gente chama de culto de ação de graças. Lembrando o que o Senhor fez conosco. E então passou todo o povo, a arca do Senhor, passaram os filhos de Ruben, e aí eles vão falando aqui a quantidade de cada um, né? Os filhos de Ruben, de Gade e de Manassés, armados defronte dos filhos de Israel, como Moisés tinha dito, uns 40.000 homens de guerra, e ele vai falando: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Olha, adquirindo o respeito do povo. Então vamos para o capítulo 5. Eu vou ler só o versículo 23, porque aqui eles falam que eles está repetindo tudo que já foi dito ali. E fala assim: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas. Quando eles perguntaram sobre as pedras, quando eles estavam falando, perguntaram o que é essas pedras, e vocês vão dizer que foi porque Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passareis como o Senhor. Com o Senhor, o vosso Deus, fez passar o mar vermelho e fez secar perante vós até que passamos, para que todo o povo da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. E agora o capítulo 5, ele vai falar sobre a circuncisão dos filhos de Israel. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, e diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se
o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel e Gibeate Aralote. E foi esta causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões com os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saía estava circuncidado, mas nenhum do povo que nasceu no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel no deserto, até acabar toda a nação dos homens de guerra que saíram do Egito. Então Moisés aqui reúne toda a congregação, circuncida essa nova geração de homens, e enquanto os reis ali daquela região desanimam. Imagina, eles vão ter notícias, porque no que o Jordão para de correr, com certeza, dessa parada, dessa corrente para cima, vai havendo inundações. Então, eles sabem que a história está se repetindo e eles ficam temerosos e preferem nem ir lá lutar, porque eles sabem, falam, deixa esse povo passar, porque se a gente for, a gente vai morrer, porque um Deus que faz com que essa água pare, até essa multidão de N mil pessoas aqui. Antes a gente contava ali, a última contagem era 600 mil pessoas. Até esse povo todo passar, então é um povo que a gente não vai mexer com eles. E durante esse tempo, é o tempo que Josué utiliza, ele circuncida todos os meninos. Então Josué faz essa circundação e versículo 8 do capítulo 5. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no lugar do arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chama Gilgal até o dia de hoje. Então eles falam: hoje Deus tirou vocês do Egito. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia, e ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Cessou o maná. Uau! Cessou o maná. Eita! No dia seguinte, pois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Olha, gente, que loucura! Não se desespere se o maná acabou. É hora de você viver a novidade, comer das novidades que o Senhor tem para a sua vida. Um anjo, e ninguém está reclamando aqui, né? E um anjo do Senhor aparece a Josué. E sucedeu que, estando Josué no meio de pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, desembainhada, né? Uma espada. Chegou a Josué e disse-lhe: és tu dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim fez Josué. Quem que é o príncipe do exército? Quem que é o guerreiro, gente? É Jesus nesse caso aqui, tá? Jesus realmente desce ali e se mostra a Josué. E aí fala: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Eles se trancaram,
porque Jericó tinha muralhas muito grandes e fortes, e eles se sentiam, falavam, por nós eles não vão atacar, porque jamais eles vão conseguir entrar, porque realmente as muralhas de Jericó eram muito reforçadas. Tinham os muros, né, gente, tinham 6 metros de largura. Possível entrar ali. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, que todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim farei por 6 dias. Gente, agora começa a primeira semana profética da vida. A gente não tem o costume de fazer semana profética, né? 12 semanas, 7 semanas. Essas são as primeiras 7 semanas proféticas da existência da história. Então, o Senhor disse para Josué, então, você vai rodear a cidade 6 dias. Aos 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. Gente, era marchar rodeando em silêncio. Olha aqui. No 7º dia que vai tocar essas buzinas. E será que tocando-se longamente as buzinas de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Meu Deus, que loucura. Pensa. Então chamou Josué, filho de Num, sacerdote, e disse: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre do carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes, tocavam as buzinas, e retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo de Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. O povo é em silêncio. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, os sacerdotes levaram a arca, e os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, e andando e tocavam as buzinas, e armados iam diante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca, e os sacerdotes iam andando e tocando a buzina. Gente, olha que cena. O povo lá de Jericó pensava: esse povo tá tudo doido, andando ao redor dessa aqui, povo calado, e eles tocando essas buzinas, ninguém entendia nada, né? E sucedeu que no 7º dia, de madrugada, ao subir a alva, da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes naquele dia. Somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez as buzinas, olha só, aparentemente é uma história muito maluca mesmo, gente. A pessoa vai lá, dá 7 voltas, todo mundo calado, só toca as buzinas, volta para o arraial. No outro dia, volta, dá 7 voltas, toca a buzina, todo mundo calado, volta para o arraial. Então, para eles, ali dentro de Jericó, ia ser um dia igual. Tipo, não vai acontecer nada. E vamos lá. E sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dele, e assim façais, maldito arraial de Israel, e turveis. Porém, toda a prata e ouro, e os vasos de metal e ferro,
são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando aos sacerdotes as buzinas. Sucedeu que o povo, sonindo da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e o gado e o jumento. Josué, porém, disse a 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai ela de lá, com tudo que tiver, e com todos como tem jurados. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, e ao seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha, tiraram também a todas as suas famílias, e puseram nos foros do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no fogo. Meu Deus! Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e tudo quanto tinha, e ela habitou no meio de Israel, até o dia de hoje. Porquanto esconderam os mensageiros que tinham Josué enviado a espiar Jericó. E aí Josué, lembra que Josué falou que era para ter tirado tudo, acabar com tudo, somente a prata e ouro que era para entregar na casa do Senhor? E aí Josué fala assim: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar a reedificar essa cidade de Jericó, perdendo seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a fama por toda a terra. Imagina, gente, derrubar Jericó da forma que eles derrubaram. A gente hoje lê esse relato, acha incrível, mas naquela época eles falavam assim: gente, esse povo tá doido, é uma fortaleza isso aqui, lá ninguém consegue destruir. Capítulo 7. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Tem sempre um que estraga o cloreto, né? E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdim, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema a ira do Senhor, se acendeu contra os filhos de Israel. Quer dizer, o anátema é o que era consagrado aos outros deuses lá. Enviado, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os seus inimigos. Assim subiram lá o povo, alguns 3 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-os desde a porta até Sebarim, e feriram-lhes da descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciãos de Israel se deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar esse povo o Jordão para nos dares na terra dos amorreus, para que fazerem perecer? Tomara, nos contentaríamos com ficarmos além do Jordão. Então, Josué está falando aqui: Senhor, o Senhor fez nós passar para cá, e agora o Senhor permite que nós sejamos derrotados? Antes nós ficássemos lá do outro lado do Jordão. Aí ele vai descobrir o porquê que isso aconteceu. Ah, Senhor, que direi a Israel? Virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarregarão o nosso nome da terra. Então, que farás o teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o meu rosto. E Israel pecou, e até
transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Deus está falando assim, olha, não cumpriram o trato. Meu trato era que deixasse tudo que fosse anátema, tudo que é consagrado a outros deuses. É isso que Deus está dizendo. E aí Deus fala, isso eu permiti isso porque eles me traíram, não me desobedeceram. Pecou diante de mim. E aí ele vai e fala para Josué, levanta-te, santifica o seu povo, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que não tireis o anátema do meio de vós. Deus não vai agir enquanto tiver pecado no meio de nós. Deus vai agir após o conserto. Após santificação, gente. Enquanto tiver gente estragada, as coisas não vão fluir. Enquanto tiver gente estragada no meio, as coisas não vão fluir. Amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo do Senhor se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado como anátema será queimado a fogo, ele e tudo que tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué levantou de madrugada, e aí ele foi, fazendo chegada à tribo de Judá, foi lá na tribo de Judá, ele já sabia que era lá, tomou família de Zerá, fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, e foi tomado Zabdi, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem. Aí ele vai falando de Acã, filho de fulano, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dai, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declara-te-me agora o que fizestes, não me oculte, cara, não mente para mim, o que é que você fez? E respondeu Acã, Josué disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Aí ele conta. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que fossem e correram à tenda, e eis que tudo que estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel deitaram-se perante o Senhor. Eita Deus. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a caba, e a cunha de ouro, e os seus filhos e as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram no vale de Arcó. E disse Josué, por que tu nos turbaste? Porque roubou. E o Senhor te turbará em ti este dia. E todo o Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e o apedrejaram com pedras. Meu Deus, que cena triste. E levantaram sobre ele um grande monte de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou naquele lugar o Vale de Acor até os dias de hoje. Aí sim, agora eles vão destruir Ai. E aí ele vai e fala, gente, não se espante, não temas, toma contigo toda gente de guerra, o Senhor dizendo a Josué, e levanta-te sobre Ai, olha, que tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade, a sua terra. Farás, pois, a Ai, o rei, como fizeste em Jericó, e ao seu rei, salvo para que vos saqueareis os seus despojos, o seu gado. Põe emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se, toda aquela gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhe
ordem, dizendo: olhai, poreis emboscada a cidade, por detrás da cidade, não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade, e que será quando nos saírem ao encontro, como dantes fugiremos diante deles, deixai-os por sair atrás de nós, até que os tiraremos da cidade, porque dirão: fogem de diante de nós como dantes, assim fugirão diante deles. Então sairei vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos dará e dará em vossa mão. Então eles estão armando a emboscada. Quando o pessoal correr para falar, vamos lá, que eles estão fugindo da gente, ele entra e destrói a cidade. E assim eles fizeram, né? Aí eles entraram, lutaram, e no versículo 23 falaram assim: porém ao rei de Ai tomaram vivo e trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo do deserto, onde tinham seguido, havendo todo caído a fio da espada, até a todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e puseram fio da espada. E todos que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Era uma cidade pequena, né? 12.000. Pequena, sim, comparado com hoje. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então, somente os israelitas saquearam para si o gado e depois da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e tornou num montão perpétuo em assolamento até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edifica ali agora um altar, escreve a lei na pedra e lê. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se movera ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram sacrifícios pacíficos. E também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos e os seus príncipes, seus juízes, estavam de uma outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiros como os naturais, metade deles em frente do monte Gerazim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Lembra que nós lemos na última live todas as bênçãos que seriam se eles obedecessem a Deus, e todas as maldições, caso eles desobedecessem. Então Josué torna a escrever e deixa ali e lê para o povo. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Então, leu tudo, não deixou nada passar, para lembrar eles que eles estavam ali conquistando, mas tinham que cumprir aquele mandamento. Então, hoje nós encerramos a leitura de Deuteronômio. Olha eu derrubando os trem. E iniciamos a leitura do livro de Josué e vamos ver aqui grandes conquistas. Já vimos a história de Raabe. A Raabe, ela é uma pessoa importante. Nós vamos ver que Raabe estará na genealogia de Jesus, porque Deus deixa essa questão pra gente, né, dos improváveis, da gente não achar que nós somos merecedores, os outros não. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Basta a pessoa se posicionar. Então, agradeço a cada um. Estamos aqui na zona rural, na chacrinha de mamãe. E passar uns dias aqui. Temos algumas missões.
E que o Senhor abençoe cada um de vocês que estão aqui conosco. E nós estamos já chegando nesses livros, que são livros com grandes histórias. Daqui a pouco vem os Salmos. Nossa, Então, nós temos muitos livros maravilhosos, todos são maravilhosos, né? E temos muita coisa pela frente. Então, Deus abençoe vocês. Um beijo, Leire, Késia, Wilson, o pessoal que está ali. E que o Senhor Grazi, Silvinha, Rai, Meire, Luciana, Késia, Ângela, Elis. Que o Senhor abençoe vocês. Estejam aí firmes e fortes. Fica firme daí, que eu vou ficar firme daqui. E um beijo e até amanhã. Daremos continuidade ao capítulo 9 de Josué. Fica com Deus. Um bom dia a todos.